Você em algum momento ou adquiriu ou vai adquirir a tua casa própria. É um momento de muita alegria, a realização de um sonho, o significado de uma nova vida. A alegria que está contida naquele momento é uma coisa indescritível. Comprar um imóvel é algo diferente de comprar uma roupa, de comprar um carro, por melhor que seja aquele carro. Significa a tua estabilidade, significa o teu ninho, significa um monte de outras coisas. Mas esse meu vídeo é para a gente tratar de um problema enfrentado que vem logo depois que você compra aquele teu imóvel. Você já tentou registrar num cartório de registro de imóveis o teu imóvel? Você pode pensar, não, isso é uma coisa de despachante. O ter a necessidade de utilizar o serviço de um despachante já demonstra para nós o quanto que a sistemática aparentemente ela está tão confusa que a gente precisa de um profissional que vai entender todos esses meandros para poder destrinchar aquela coisa aparentemente confusa. Algum tempo atrás, eu tinha um imóvel que eu precisava regularizar e dei entrada num cartório de registro de imóveis, onde a gente apresenta algum tipo de documentação, aquela documentação que nos confere algum tipo de direito sobre aquele imóvel, e a partir dali o cartório vai verificar eventuais necessidades de exigências. Essa imagem aí, ela retrata um pouco de um tempo que passou, as coisas modificaram, os cartórios não estão mais nessa formatação manuscrita, como a gente está falando. No entanto, por trás desses rabiscos que você está visualizando, você tem embutido ali a possibilidade de que seja demandado de você ou do seu despachante, e isso respinga também em você uma quantidade gigantesca de documentos. Cheguei a pesquisar algumas coisas, tanto em relação ao que eu já tinha um dia passado com a regularização daquele imóvel, como também em outras questões. Então, quando você vai apresentar a documentação, existem vários documentos, e isso a gente vai passar rapidamente, que isso daqui não tem a pretensão nem de longe de significar qualquer aula de você promover o registro dos imóveis, e sim algum tipo de reflexão sobre qual é o encaminhamento que a gente dá em relação a isso. E isso aparentemente prejudica muitas e muitas pessoas e embute nisso uma certa fragilidade no controle para você verificar quem é o real dono daquele imóvel. Então vamos começar a citar aqui eventuais exigências. Então você precisaria apresentar o documento que atesta a aquisição do direito de propriedade. Isso poderia ser um contrato de compra e venda, uma escritura, uma carta de arrematação, uma sentença judicial, em alguns momentos uma promessa de compra e venda, e essa situação ela é o ponto de partida. Você precisaria comprovar a sua qualidade de proprietário, a sua capacidade e legitimação das partes que vão estar habilitadas para aquela realização do registro. Precisas também fazer a identificação do imóvel. Então, nisso você já tem algum tipo de problema, porque muitas vezes um imóvel não bate exatamente com o que está nos assentamentos da prefeitura, e isso representa um grande problema para que você faça aquela transferência, mas que essa transferência ela aconteça mediante não só vinculado ao registro, estaria também a regularização do imóvel. Então, uma coisa terminou ficando associada à outra. Quer colocar o imóvel para o teu nome? Então você antes tem que regularizá-lo. Uma coisa está sendo colocada como um fator impeditivo para que a outra aconteça. Você só consegue registrar, só consegue adquirir a garantia e o reconhecimento legal da propriedade sobre aquele imóvel se você antes fizer o que antes você não tinha feito. Precisa ser apresentado também um memorial descritivo de desmembramento, se for o caso, parcelamento de solo ou remembramento de imóveis rurais, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART.
Nesse memorial, ademais, deverá conter as coordenadas dos vértices definidores do limite do imóvel com georreferenciamento e precisão certificada pelo INCRA. Para imóveis em condomínio, será importante identificar as exatas proporções da unidade imobiliária, ou seja, deverá descrever tanto a parte privativa quanto a parte comum, além de outras características complementares. Declaração de quitação de condomínio. Reconhecimento de firma em diversos documentos. Certidão negativa de débitos do IPTU, certidão negativa de débitos do INSS ou certidões trabalhistas daquela construtora que participou da construção daquele imóvel, certidão negativa de débitos do foro junto à Secretaria do Patrimônio da União, no caso de serem terrenos de marinha, embutido nisso você já deve estar imaginando o que está subliminar em relação à existência e à cobrança de valores decorrentes de terrenos de marinha, comprovantes de quitação do ITBI, comprovante de quitação do laudêmio, no caso de terrenos de marinha, certidão de autorização de transferência, que seria a CAT, da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, também para o caso de terrenos de marinha. Se vinculado àquele tipo de estabelecimento existiam algumas atividades, apresentar o aceite-se da prefeitura, não é o habite-se. Comprovante de pagamento das custas do Tribunal de Justiça. Imagine, você comprou um imóvel, você vai pagar custas do Tribunal de Justiça em relativo àquilo. Já parou para pensar? Filosoficamente, o que é que o Tribunal de Justiça deveria cobrar em relação a isso? Você pode ouvir 10 milhões de explicações, mas nenhuma delas me convenceu até hoje. Isso eu nunca me conformei. Então, diante dessa quantidade de informações, as dificuldades que você tem é, olha, vem cá, serão necessários todos esses documentos. Mas onde é que eu obtenho alguns documentos? Alguns, porque eu esclareci para vocês que alguns documentos são em determinado local. Mas para a pessoa que não está sabendo, ele nem sequer sabe onde é que se consegue aquela documentação. É onde entra o despachante. Mas não basta isso. Existem coisas que dependem uma coisa da outra. Então, supostamente deveria ter uma lógica. Primeiro resolva isso, porque quando você resolver isso, esse número e essa situação desembaraçada aqui vai ser necessária, vai ser exigida no segundo órgão. E por aí vai. Na época que eu tentei regularizar esse determinado imóvel, eu comecei tentando buscar onde é que eu ia pegar a certidão negativa de débito do INSS daquele imóvel. Coisa que ficou até superada hoje em dia em relação a isso, mas não vem ao caso. Eu queria que você se prendesse só à filosofia do que eu estou querendo dizer. Rodei muito procurando no INSS, liguei, compareci em algumas agências e tinha um zoneamento e por aí vai, até que eu consegui achar qual seria o suposto local no INSS que deveria me dar essa informação. Depois de eu ter enfrentado uma fila, eu cheguei para a pessoa que ia me receber e a pessoa me pediu, me diga uma coisa, qual é o número do sequencial ou da inscrição imobiliária do imóvel? Eu expliquei para a pessoa, olha, eu não tenho esse sequencial porque esse produto ele foi adquirido num leilão de uma leilão judicial. Então, a única documentação que eu tenho é a carta de arrematação que não consta essas informações. O sujeito do INSS chegou para mim e disse, mas como é que eu posso lhe ajudar? E eu estava querendo de uma certidão negativa de débito do INSS. Na ocasião eu disse, olha, eu preciso resolver coisas do INSS. Se o INSS não conseguir me ajudar em relação a isso, quem vai poder me ajudar? Então, naquele momento, a pessoa sem aquele número, já que não tinha uma determinada busca pelo endereço ou alguma outra forma de localizar, terminou que aquilo ficou por ali mesmo. Ou seja, a minha tentativa de regularizar, eu suei, andei, me desgastei, dediquei tempo, tive frustração e não conseguia evoluir. Alguns documentos, eles podem ser obtidos na internet.
mas você saberia quais deles você consegue obter pela internet? E se você sabe que consegue pela internet, você sabe onde é que você clica, como é que você faz? Observa que tem uma quantidade grande de coisas que a gente não sabe para regularizar o imóvel. Existe uma questão em relação ao tempo. Opa, comprei aquele imóvel. Mas será que você está ciente, por exemplo, em relação a prazos para você usufruir do desconto em relação aos valores do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que se operaria nessa questão que a gente falou? Você já ouviu falar nisso? Claro que pode ser que se você já passou por isso, você saiba, mas muita gente não sabe dessa questão do prazo. E isso não ficou incorporado na mente das pessoas. Quando existe algum tipo de demanda judicial que envolve alguma tentativa ou até uma possível direito sobre aquele imóvel que terminou sendo arguido em juízo, existe algo chamado a pré-notação. A pré-notação terminava naquelas exigências me mandando, me remetendo para resolver isso numa determinada vara civil. E eu passei inúmeras vezes procurando resolver aquela questão, mas infelizmente já estava eu ali resolvendo coisas que advogado. E passei por muita frustração que não vale a pena a gente falar. É só para você notar o quanto que o caminho termina sendo mais tortuoso, você não consegue resolver com facilidade. Termina sendo uma coisa multidisciplinar. A pessoa pode pensar, mas olha, diante dessa dificuldade, Paulo Telino, que você está falando, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou registrar. Só que é importante que as pessoas saibam que enquanto ela não registra aquele imóvel perante a lei, não ocorreu a transferência da propriedade, porque existe a posse, que é a capacidade de você se utilizar, de você se instalar naquele imóvel, mas a propriedade é você ser reconhecido como dono legalmente daquele imóvel. Quando você não promove aquele registro, aquela tua posse, ela fica vulnerável, porque alguém que registrar primeiro se essa pessoa tinha alguma causa, alguma pendência contra o antigo dono e conseguir fazer o registro, você termina se prejudicando. Quando nós falamos dessas questões que envolvem prazos, isso que eu vou falar aqui para vocês é uma coisa do passado. Espero que as coisas tenham mudado bastante, mas na época dentro da própria prefeitura do Recife, a situação era de uma série de passos que envolviam prazos, como você está visualizando aí. São documentos em que a gente dava entrada numa situação, mas você tinha prazo de até 120 dias. Em alguns casos, você tinha os prazos em dias úteis. Imagine uma pessoa chegar para você e te dar um prazo, eu vou dar um número qualquer. Venha aqui daqui a 45 dias úteis. Lá vou eu calcular o tempo dos dias úteis para poder a gente verificar isso. Mas pasme, até o prazo dado tão grande, ele costumava não, algumas vezes terminou sendo descumprido. Então, é uma série de coisas que você não sabe do procedimento sequencial, mas imagina que você está resolvendo uma coisa, outra, de repente o cara diz, olha, volte daqui a 120 dias. Se você não tiver uma programação correta e uma insistência, uma sistemática, você durante esse tempo vai se ocupar de resolver outras coisas. O que é que acontece? Você termina perdendo muito prazo. Até que passa 180 dias, 200 dias, 365 dias, aí você, meu Deus, aquilo que já passou o prazo. Aí você volta e fica aquela sucessão de coisas que você precisa resolver e que não são resolvidas no tempo adequado. Como eu bem falei para vocês, numa questão aí de pré-notação que envolve coisas, que misturou coisas da justiça, normalmente despachantes não resolvem, por exemplo, uma questão que tem a ver com a pré-notação. Eu só precisava que aquela vara civil respondesse à situação do porquê que tinha sido indeferido e dizer, olha, desconsidere essa pré-notação. Era só isso que eu precisava.
E são coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Só que antes de eu ir diretamente resolver isso, eu tentei contratar um advogado, só que a causa era muito pouca, porque o imóvel ele é de muito pouco valor, e o advogado deu entrada, mas todo aquele trâmite judicial, aquele trâmite burocrático não atendia à urgência que eu tinha de regularizar esse imóvel. Os prazos da justiça que não eram cumpridos, terminou que eu mesmo assumi a resolver isso. E pasme, entre o início e a conclusão da regularização de todos aqueles itens que estavam pendentes, foi algo por volta de 11 a 12 anos que eu terminei levando. Você está pensando que eu não contratei algum despachante? Cheguei a contratar 2. Só que, como eu falei para vocês, algumas coisas que fogem do padrão, nem todo despachante vai ter o conhecimento suficiente para resolver tudo isso. Mas a minha questão não tem a ver se eu achei ou não um despachante eficiente, competente. A minha questão é muito maior do que isso. A minha questão é que deveria ser uma coisa de tal forma simples que não se precisasse desvendar todo aquele trâmite. Dentre essas exigências, uma das coisas era você apresentar algum tipo de planta arquitetônica do imóvel, para poder verificar aquelas questões do enquadramento, para verificar se o que estava na situação real do imóvel batia com o cadastro lá da prefeitura e por aí vai. Por uma sorte, minha mulher é arquiteta, eu terminei não gastando com isso. Mas o danado é que quando eu fui apresentar essa documentação na regional, era uma coisa muito estranha, porque tinha situações que envolviam limites. Aí eu não me lembro se o nome era confrontante, delimitante, era para ver os vizinhos atrás, do lado, atrás, na frente, para saber se aquela zona ela era comercial ou se não era. Isso daí tinha a ver com aceites, que depois eu descobri que não tinha, nem precisava ser feito isso, mas também não vem ao caso. O que era estranho é que quando eu cheguei na regional da prefeitura, o sujeito não conferiu o direito a registrar o imóvel, porque embutido naquele imóvel estava associado à operação de manipulação de lagostas, só que o imóvel estava desocupado, só que eu não entendia disso. Na época eu não entendia, eu estava querendo regularizar o imóvel, não estava nem pensando na atividade. E o sujeito disse que não iria regularizar pelo fato de que ali era uma área predominantemente residencial. Eu cheguei para o representante e disse, olha, eu acho que tem alguma coisa equivocada. Porque do lado de quem está olhando do imóvel para fora, do lado direito tinha uma escola, na frente tinha um bar, um pouco mais para o lado direito tinha uma mercearia, um depósito de bebidas, tinha uma casa, realmente uma residência do lado esquerdo, mas logo depois tinha um outro empreendimento comercial. E eu falei para o rapaz, olha, eu acho que tem algum equívoco, porque na verdade, ao contrário do que o senhor está dizendo, na maioria das vezes é comercial. Aí o cara chegou, olhou a documentação, olha aqui, o senhor não está vendo não? É residencial. Aí eu disse, olha, eu estou vendo que está escrito que é residencial, mas a verdade das coisas é completamente diferente. E o cara ficou chateado comigo. Mas você não está vendo aqui? Eu disse, eu estou vendo, mas você é que não está me entendendo e por aí vai. Eu cheguei a pedir, olha amigo, por favor, vamos comigo para conferir se é ou se não é o que eu estou falando para você. Você vai comigo no meu carro. O cara dizia, não, mas eu não posso ir com você. Não tem problema, eu pago o táxi. Eu também não posso aceitar. Ou seja, qualquer coisa era desculpa para ele não ir olhar para verificar a realidade das coisas. Ele se prendeu à formalidade e a partir dali eu terminei emperrando mais uma vez nessa burocracia. Até que depois de algum tempo eu descobri que bastava eu retirar aquela atividade mercantil vinculada ao imóvel, porque inclusive o imóvel estava desocupado e sequer iria operar com aquela questão das lagostas. Quando a gente fala disso, existe um mercado paralelo para a resolução dessas burocracias, como a gente já falou. Então, os despachantes, eles vão trabalhar, obviamente, necessitando da sua remuneração. Essa remuneração, é óbvio, ela vai aumentar o custo para você regularizar o imóvel.
que não era para existir. O despachante deveria diminuir, porque ele diminuir o tempo para a resolução, porque ele deveria conhecer aquele tipo de burocracia. Diminui, se ele for bom o suficiente, diminui sim, mas algumas coisas que precisam ser providenciadas, como vocês já me ouviram falar, termina voltando. O contador vai dizer, olha, eu vou precisar desse documento, eu vou precisar desse documento. E você descobre, opa, eu vou precisar comparecer não sei aonde. É tal documento para os bombeiros, tal documento da prefeitura, tal documento de lá da arquitetura para você conseguir as certidões de inscrição e um monte de coisa. Locação do terreno e planta baixa, um monte de coisa. Mesmo que você tenha tudo isso, você ainda é demandado para um monte de coisa. Então, essa sistemática é somente mais uma versão desse nosso terceiro mundismo. Por quê? Porque a gente tem muitas regras, muitos procedimentos, muitos documentos, alguns deles, inclusive, legalmente não são exigíveis mais, mas entraram no modus operandi. E você pensa, meu Deus, o que é mais sofrido para mim? É entrar na justiça para que a justiça reconheça o que está na lei para que ninguém me peça? Ou isso é de tal forma, é ilegal, mas é mais rápido eu cumprir essa ilegalidade para poder destravar o negócio? Já imaginou o caos que a gente termina passando? Quando a gente fala dessa questão, eu teria uma... Isso é um sonho, né? Eu estou sonhando aqui com vocês. É uma proposta muito tímida. A proposta tímida que eu tenho para fazer é baseado em todo esse sofrimento que eu já passei, do quanto que se precisou rodar para obter esse sequenciamento e descobrir toda essa documentação. A primeira coisa que deveria acontecer seria uma melhoria no banco de dados disponível para os cartórios, de uma forma generalizada, para que você, ao tentar regularizar um imóvel, se eu cheguei lá no cartório de registro de imóveis, que o sujeito colocasse os dados do imóvel e ele já conseguisse visualizar muito rapidamente, quem sabe, talvez até instantaneamente, algumas questões que fossem dizer, olha, você que acabou de entrar aqui, Paulo Telem, no cartório de registro de imóveis, você já sei que você vai precisar disso, 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 disso. Mas o melhor de tudo é que quando ele tivesse cada uma das documentações que supostamente ele já sabe que seriam necessárias, ele já saberia dizer, olha, isso daqui envolve você me apresentar documento tal, tal, tal e tal. Então eu já sairia do cartório sabendo que eu vou precisar providenciar essa documentação, mas quando eu providenciasse essa documentação e voltasse, o próprio cartório seria o centro de distribuição e comunicação com esses diversos órgãos, com bombeiro, com prefeitura, com o que danado for, para poder dizer, olha, prefeitura, tem uma pessoa que está querendo registrar e aqui é a documentação. E eu não estou falando necessariamente de trâmite, de documento que segue, que vai para um canto, poderia ser tudo online. Então, onde eu fosse resolver, eu apresentava uma única vez as documentações e pronto. A partir dali, só se eventualmente, depois da análise daquilo, fosse necessário uma outra coisa, imagine que tivesse 5 órgãos. Eu apresentei os documentos relativos às pendências dos 5 órgãos. Os 4 órgãos primeiros, talvez a documentação já foi suficiente. Mas esse quinto disse, olha, eu preciso de uma informação complementar, porque alguma coisa não bateu. A prefeitura, por exemplo, avisaria, olha, cartório, eu sei que ele apresentou a documentação padrão, mas é necessário uma documentação complementar. O cartório entraria em contato comigo, quem sabe de uma forma online, para dizer, olha, eu preciso de algo diferente. Ou então o documento que você apresentou não é exatamente o que se pede, alguma coisa nesse sentido. Então a intenção era que o cartório fosse um centro único para que você enviasse os documentos e recebesse as demandas e as supostas informações do que está precisando resolver, para você não ficar rodando. Agora, existem alguns casos um pouco mais fora do padrão que seriam casos específicos. Então, no meu sonho, nos cartórios teria pelo menos online
Assim, para você conversar com um cara online, um servidor bastava um, porque a gente está falando de uma coisa específica, não seria a parte geral. Um único servidor da prefeitura, um único servidor do bombeiro que ficasse disponível durante os horários dos cartórios, e não precisava ser um servidor por cartório, não. Ele poderia ser demandado porque seria uma coisa pontual, ele precisaria estar ali para esclarecer alguma necessidade adicional. Então, se o cartório chega para mim e diz, olha, você está precisando de uma documentação adicional, mas eu estou precisando interagir com essa exigência para poder saber, olha, vem cá, eu quero saber por que você está me pedindo e o que é que exatamente você está me pedindo. Essa interação com o responsável que está exigindo isso seria necessário, mas não era para eu ficar rodando para procurar qual é o setor, qual é o órgão. O lugar para se resolver é exatamente onde eu estou querendo registrar. Para isso seria importante. Eu penso que isso talvez não fosse uma coisa tão difícil de ser implementada. Basta que se queira. Então a intenção é que tudo seja resolvido. Se é para eu apresentar documentos, se é para eu apresentar documentos complementares, se é para fazer o pagamento de eventuais valores que são devidos, de qualquer coisa que você possa imaginar, de taxa, de imposto ou do que for, tudo seria resolvido lá no cartório. Por quê? O princípio, existem alguns lugares que tem como se fosse uma cidade pública, é onde você imagina que todos os órgãos ficaram concentrados geograficamente para que o cidadão, quando chega lá, ele sai da prefeitura, vai para o governo e vai não sei para onde, vai para os bombeiros, fica tudo por ali. Mas a minha proposta é ainda mais avançada, por quê? Porque você ia canalizar tudo para um único lugar, para que você nem sequer lá naquela cidade pública você precisasse ficar rodando. Quando eu apresentasse toda aquela documentação, o ideal era que ela ficasse disponibilizada diariamente para os diversos órgãos online. Mas se a pessoa não tiver vontade, alguma coisa de colocar isso, teriam malotes diários de documentação que vai e que vem. Então, diariamente sairia, ou virtualmente ou fisicamente, as documentações que entraram para os seus respectivos entes que vão fiscalizar ou exigir aquela determinada situação. Mas também voltaria a demanda. Claro que nessa época que a gente está vivendo, falar de malote de documentos que vão e que vêm me parece ser um grande de um atraso. Não teria a menor sentido. Melhor seria se eu chegasse com a possibilidade, e olha que a minha proposta é até coisa de mais ultrapassada, né? A pessoa chegar com um pendrive e entregar tudo virtual, tudo digitalizado para que o próprio cartório já tenha facilidade para sair mandando, mesmo porque um documento pode ser que sirva virtualmente para mais de um órgão e por aí vai. O ideal seria que fosse online. Agora vamos falar de terrenos de marinha. A gente já falou um pouquinho, né, de algumas exigências específicas para terreno de marinha. Segundo a agência Senado, são terras da União no litoral, situados entre a linha imaginária da média das marés registrada no ano de 1831 e 33 metros para o interior do continente. É uma faixa costeira considerada estratégica pelo governo. Também são consideradas nessa condição as margens de rios e lagoas que sofrem influência das marés. Então você nota que apesar do nome ser terreno de marinha, terrenos de marinha nada tem a ver com a força armada da marinha. Eles são determinados por estudos técnicos com base em plantas, mapas e documentos históricos. Então são coisas vinculadas ao ano de 1831, quase 200 anos depois, a gente ainda está considerando terreno de marinha. Mas a minha questão não é nem essa. Mesmo que fosse a documentação do ano passado, há essa questão de uma cobrança do terreno, de coisas que envolvem o terreno de marinha, me assustam, porque por mais que eu já ouvi algumas pessoas falando da filosofia do negócio do terreno de marinha, mas eu não me conformo. Quando a gente faz uma comparação entre o IPTU e também com o foro que se paga anualmente,
Quando você fala do ITBI, que é o imposto de transmissão, e o laudêmio que você paga também quando vai transferir. O sujeito pode falar o que for, mas para mim isso é uma loucura. Tem um monte de gente argumentando o que danado for, mas para mim é como se você estivesse pagando. Mas isso é uma sensação, não é uma percepção jurídica com respaldo. Eu nem advogado sou. Mas para mim é como se você estivesse pagando duas vezes sobre a mesma coisa que está acontecendo. Anualmente eu pago a prefeitura e pago o foro da Marinha. Se eu vou transmitir o imóvel, eu pago o laudêmio e pago o ITBI. Esse conceito do terreno de marinha foi instituído ainda no tempo do Império, com a vinda de Dom João VI e da família real. As terras eram destinadas à instalação de fortificações de defesa contra invasões marítimas. A medida de 15 braças, equivalente a 33 metros, era considerada a largura suficiente para permitir o livre deslocamento de um pelotão militar na orla e assegurar o livre trânsito para qualquer incidente do serviço do rei e defesa do país. Essa imagem que você visualiza aí, essa é uma imagem lá do que eu peguei de um site chamado SOS Terrenos de Marinha, onde você nota que essa questão da demarcação dos terrenos de marinha pelo método científico, ela vai da média das marés altas do ano de 1831, que seria o pré-mar, ele alcança esse espaçamento que você está visualizando. Só que a demarcação dos terrenos de marinha pelo critério presumido da SPU termina alcançando um espaço bem maior, mas isso é uma discussão que ela busca demonstrar, olha, se o critério era lá de 1831, meu imóvel não está nem contido nisso. Mas a minha questão é muito pior do que isso, independente se fosse ou não do período tal, se era dentro dos 33 metros, se era dentro dos 100 metros, eu sou contra, pela própria essência, a existência disso, e me assusta o quanto que a gente viu a evolução, porque teve até uma modificação para você adquirir os direitos junto à SPU para poder você comprar uma coisa e depois não precisar ficar pagando. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então é como eu falei para vocês, quando a gente fala de terreno de marinha, quando você transfere os imóveis, você paga o ITBI ou o ITCD, que é no caso de morte, sucessão e por aí vai, e você também paga o laudêmio, que seria o equivalente a 5% lá na prefeitura. E anualmente você paga o IPTU e paga o foro, que é algo por volta de 0,6%, ou então taxa de ocupação, que varia entre 2% e 5% do valor da base de cálculo lá, que supostamente era para ser o valor de mercado do imóvel. Segundo a agência Senado, a União arrecadou 700 milhões de reais ao longo de 2014, 10 anos atrás, valor pouco representativo em relação à arrecadação de impostos anual de 1,685 trilhão. Por que eu estou falando isso? Porque, observa, seria tão bom que não existisse essa questão do terreno de marinha, desse controle do pagamento de laudêmio, de foro, do que danado for, porque observa que isso é muito pouco representativo para o caixa do governo. Muito pouco representativo. Então, não teria nenhum tipo de problema significativo em relação à arrecadação. A gente teria uma desburocratização. Você nota que naquele rol de documentos eu falei diversas situações que eram específicas para você ter o terreno de marinha. Então, junto com essa possibilidade de você desafogar a burocracia e a exigência, e até essa situação que eu falei, do que eu diria que seria você cobrar da pessoa duas vezes, né, entes diferentes cobrando duas vezes, poderia, numa reforma administrativa, inclusive pegar esses servidores que atualmente atuam nesse tipo de situação, que traz perante essas questões financeiras um resultado tão menor em relação à arrecadação, pegar esse pessoal e colocar em outras atividades que também estejam carentes de servidor público. A gente iria ter um racionamento muito melhor do uso da máquina pública, da estrutura de servidores, claro que mantendo sempre aquela pertinência, né, em relação à questão da atividade, do cargo que a pessoa ocupa com exatamente o que é que ela vai fazer. Então, essa situação me parece algo parecido. Essa questão do terreno de marinha parece essa frutinha aí, que dizem que só existe aqui no Brasil. É a nossa jabuticaba.
Lembra que eu tinha falado da taxa do Tribunal de Justiça? Pelo amor de Deus. O que é que o Tribunal de Justiça tem a ver com a história de se eu comprei o imóvel de um determinado cara, não foi na justiça, não foi nada, eu vou pagar algumas taxas. Me dá uma tristeza quando eu ouço algumas coisas que aparentemente não fazem sentido para mim. Você pode teorizar, dizer um monte de coisas, mas eu não me conformo. Eu já ouvi algumas coisas que eu até esqueci, porque para mim não faziam sentido. Mas de onde é que vem, por exemplo, essa questão da taxa do Tribunal de Justiça? Eu vou falar do meu estado, de Pernambuco. A gente tem a lei estadual número 11.404, de 19 de 12 de 1996, onde no artigo 22 ele diz que em nenhum registro ou ato notarial o valor dos emolumentos acrescidos da taxa pela utilização dos serviços notariais ou de registro poderá ser superior a 1% do valor declarado no título, respeitado o emolumento e a taxa de serviço notarial e registro mínimos. Olha, aí você podia, olha, ele colocou um limite. Não era, na minha opinião, nem para existir. Artigo 27, parágrafo 1º. Essa taxa que eu falei para vocês não poderá ultrapassar em nenhuma hipótese o limite máximo de R$ 1.500 por ato em que incidir. Só que esse valor ele foi alterado pelo artigo 2º da Lei 12.148, de 26 de dezembro de 2001, para R$ 1.000, por cada ato de serviço notarial ou de registro em que incidir. Preste atenção, existem alguns detalhes. Aí você, opa, passou para 1.000, mas é 1.000 por cada ato de serviço notarial. Então, são valores que aparentemente eles terminam virando uma bola de neve e sendo valores que progressivamente vão se tornando significativos, onerando e pagando coisas que, na minha opinião, são meio sem sentido. Seria isso uma outra jabuticaba? Agora, a grande coisa que eu falei para vocês, eu falei a respeito da vontade que eu tinha de que o cartório fosse um lugar que resolvesse tudo, mas tem uma coisa que me incomoda também. Lembra quando eu tinha falado para vocês que se exige que você regularize o imóvel para poder você reconhecer o direito de propriedade daquela pessoa? Na minha opinião, isso é algo muito parecido com outras coisas que, quando eu falei, por exemplo, de postos fiscais, às vezes o Estado, por reconhecer a sua incompetência de fazer a cobrança das coisas da forma correta, isso eu estou falando da minha opinião, eu não estou falando da parte correta no sentido de ser legal ou ilegal, eu não estou falando isso. Mas observe você o seguinte, se eu tenho um documento que diz que o imóvel que antes eles tinham, sei lá, eu vou dar um chute, 200 metros quadrados, mas no documento já diz que tem 250 metros quadrados, atualmente a prefeitura primeiro atualize para 250 metros quadrados, depois que você fizer isso é que eu reconheço que você vai estar apto a fazer isso. Mas na minha opinião, não deveria ser isso. Deveria ser resguardado para o proprietário o reconhecimento do direito da propriedade, porque ele tem um documento específico, mas a prefeitura, que já está de posse desse aumento, a prefeitura ia dizendo, olha, vem cá, você novo proprietário, você vai ser convidado a regularizar. Sob pena de, em não o fazendo, a prefeitura fazer os diversos lançamentos e nesse lançamento a gente vai te cobrar o IPTU e você vai ser inscrito em dívida ativa e por aí vai. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando existe tanta exigência para poder dar o direito para que o dono do imóvel tenha o registro, aquilo termina impedindo que as pessoas regularizem o seu imóvel. E essa exigência que eu estou falando para poder o poder público ele exigir o pagamento prévio de algumas coisas, de tributo, de taxa, de regularização, aí vamos ler aqui na lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil. No artigo 1245 ele diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Para pensar. Eu já paguei ao cara.
hipoteticamente perante o antigo dono, eu já sou o dono, o poder público se recusa a me reconhecer como dono, e se o poder público me reconhecesse como dono, ele já saberia inclusive a quem cobrar as coisas. Caso contrário, ao você bloquear esse tipo de reconhecimento, algumas coisas vão ser cobradas do antigo dono, até que o antigo dono diga, não, não é mais comigo não. Até que, claro, que depois que o cara disser que não é com ele, aí vem todo aquele trampo para um dia ou chegar para mim, ou então se tentar penhorar o imóvel, e aí é quando o novo proprietário, que não foi reconhecido, vai tentar resolver isso. Quando, na verdade, se o cadastro das prefeituras e dos cartórios estivesse sempre sabendo qual é atualmente o verdadeiro dono do imóvel, iria exigir realmente a quem de direito, e o dono do imóvel que fez aquele sacrifício para comprar aquele imóvel não ficaria vulnerável para poder dizer, ai meu Deus, eu estou nessa pendência, eu não estou conseguindo destravar tudo isso. Meu Deus, será que alguém vai, nesse tempo que transcorre entre eu resolver e aquilo ser concluído, será que alguém vai botar o cara na justiça e vai ganhar e vai ter o direito? Imagina, que coisa de louco. Então, a minha pergunta é, por que é que se exige previamente o pagamento de algumas taxas? Por que é que se exige previamente a regularização de algumas coisas, se dá para cobrar depois? Porque, afinal de contas, o poder público vai poder cobrar depois, inclusive penhorando aquele imóvel. É porque, às vezes, a gente tem um comportamento, vamos dizer assim, meio preguiçoso. Você passou todo o tempo na ilegalidade. Quando você um dia tentar se regularizar, é a hora de eu chegar como poder público e tentar te cobrar alguma coisa. Isso me parece um pensamento muito prejudicado para ambas as partes, inclusive para o poder público. Então, observe que nessa questão que eu estou falando, que pode ser cobrado, inclusive penhorando o imóvel, até o bem de família, ele poderá ser penhorado, segundo a Lei 8.009, de 29 de março de 1990, no artigo 3º, inciso 4º, para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Ou seja, nem esse medo que a prefeitura ou que danado for precisa ter, ah meu Deus, mas depois que eu conferir essa propriedade, o camarada não vai se motivar a regularizar. Mas ele vai, se você fizer a parte que lhe cabe. Eu estou falando, fazendo o governo a parte. Quando eu falo governo, eu estou falando aqui de qualquer ente público, tá? O governo precisaria fazer a parte dele. Já a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, esta sim não pode ser penhorada. Então você observa que existem algumas situações de um tratamento diferente em relação ao bem de família e à pequena propriedade rural que for trabalhada pela família. Então, mas só que mesmo que não seja possível penhorar esses bens, no caso dessas pequenas propriedades rurais, é possível inserir algum tipo de gravame que limite para que o sujeito faça uma nova venda. Então, quando a gente fala por que exigir previamente o pagamento das taxas, observe que o momento do registro do imóvel, ele tem aquele prazo, né, para poder gozar de algum tipo de benefício, do ITBI, como eu já falei, mas observe que é algo parecido com o que eu já falei, inclusive na legislação trabalhista. Existem momentos em que o desembolso termina ficando meio sofrido. Se eu acabei de comprar um imóvel, eu acabei de pagar o imóvel, tem aquelas questões que vêm acessórias. Então, registrar o imóvel atualmente, na minha opinião, ele é caro, é difícil e também ele é burocrático. E nisso a gente observa que tem uma lógica que termina prejudicando ainda mais o poder público. Sabe por quê? Porque quando a gente verifica tudo isso que eu acabei de falar, o que tem de documento, de gaveta, em que a propriedade saiu do A para o B, saiu do comprador do A, depois foi para o B, depois o B fez um documento qualquer passando para C. Aí pode ter passado de A para B, para C, para D, não sei o que, e por aí vai. E isso, de alguma forma, tem algum tipo de respaldo jurídico, até que um dia, se alguém prejudicar, aí o cara saca aquele documento de gaveta para exercer os seus direitos. Só que nessa sistemática que estimulou de alguma forma que as pessoas não regularizassem o seu imóvel, observe que a cada mudança
O governo não está nem sequer sabendo que houve algum tipo de transmissão de propriedade. O que é que vai acontecer? Quanta receita que aquele ente público perdeu e quanto as informações do poder público do real dono nem sequer existem. Isso é um campo maravilhoso para favorecer, inclusive, a sonegação e a lavagem de dinheiro. Quantos donos ocultos de imóvel estão com documentos embaixo da mesa sem que ninguém saiba? Se o poder público reconhecesse e aceitasse o registro simplesmente com o documento de transferência para, a partir dali, ser cobrado o pagamento das taxas, aquilo, só de eles aceitar, olha, me avisa, o registro precisa ser avisado. A cobrança vai ser no trâmite normal do próprio ente público, mas eu já vou saber. Observe o quanto que aquela mudança do A para o B, para o C, para o D e tal, quantas transferências que aquele ente perdeu por conta dessa burocracia, entendeu? Ele está querendo forçar a pessoa para regularizar tudo, para poder facilitar a vida dele, mas isso está prejudicando o poder público. Captou o que eu estou querendo dizer? E quando a gente estimula, quando a gente tem essa situação de um certo caos, eu vou imaginar hipoteticamente, como você está vendo, um vendedor que sai, o vendedor de um determinado imóvel, ele pode supostamente, vai num cartório e vende para um comprador 1, vai em outro, vai para o comprador 2 e por aí vai. E vai ser uma corrida contra o tempo para saber qual desses aí vai dar a entrada primeiro. Quem registrar primeiro vai ser o comprador. Qualquer outro desse vai ter que correr contra o prejuízo. Se as coisas fossem simples para dizer, olha, eu estou querendo comprar o imóvel de você. Vamos comparecer, ou às vezes até nem comparecer com algum tipo de garantia de que aquilo foi lícito, de que foi realmente acontecido. Quando eu comunicar, vamos supor que o comprador 1 foi o primeiro a comprar. Quando o comprador 1 chegou a comprar, o cartório ele nem cobrou as outras coisas, mas ele já sabe que agora não é mais do vendedor, é do comprador 1. Se o vendedor for tentar vender para o comprador 2, e o comprador 2, se ele já tivesse acostumado com a sistemática, ele não iria pagar para o vendedor sem ele ter a garantia de que o imóvel vai estar disponível. Quando ele chegasse lá no cartório para poder fazer aquela transferência, opa, vendedor, você não é mais o dono. O imóvel agora já está no nome do comprador 1. Isso ia economizar uma dor de cabeça gigantesca para o comprador 2, 3 e 4. Veja o quanto que a gente termina fomentando prejuízo para tudo que é gente, inclusive do ponto de vista de segurança jurídica e também na parte financeira. Então isso daria mais seguranças para o vendedor. Por quê? Porque ainda tem outra coisa. Se eu que estou vendendo já reconheci automaticamente que aquilo já saiu do meu rol do patrimônio, eventuais pendências que recaiam sobre aquele imóvel, que não é mais meu, não vão ficar enchendo o meu saco para o poder público ficar citando o antigo vendedor. O poder público já sabe, opa, já não é mais com esse cara, é com aquele outro. O comprador também teria segurança porque, olha, eu comprei daquela pessoa e eu já fui reconhecido como tal. Isso significa que eu não vou ser demandado a resolver as coisas? Vai sim, inclusive ser intimado a fazer sob pena de, em não fazendo, levar multa, que a multa também pode ser cobrada e por aí vai. Existem mais do que instrumentos para que o poder público exija do comprador o cumprimento de algumas coisas. Mas aí a lógica que pensam que seria a lógica melhor, mais fácil, está dando prejuízo para todo mundo, como eu já falei para vocês. Isso faz com que a gente tenha uma forma de não saber qual é o verdadeiro dono. A passou para B, por baixo dos panos, B para C e D e por aí vai. Qual é a D, a letra? Qual é o comprador que atualmente é o dono? Isso é um problema, inclusive, para que a gente combata a sonegação, para que a gente combata as questões que envolvem lavagem de dinheiro. Então, isso daí faria com que existisse um melhor controle, inclusive em relação à Receita Federal, para saber, olha, vem cá, quais são os verdadeiros donos? E, inclusive, a Justiça
A justiça comum. Eu coloquei uma pessoa na justiça, eu tinha direitos, ganhei a causa na justiça. Mas aquele sujeito, ele é dono de um monte de imóveis no papel, não registrou, por conta de tudo que a gente ouviu falar. Qual é a coisa que vai acontecer comigo, que sou detentor de um direito? Eu não vou saber nunca que aquele cara é o dono. E se aquele cara não registrar as coisas dessa forma, ele é que vai estar em risco. Porque se o antigo dono fizer outra coisa, ele vai ficar em risco. Entendeu? Então seria muito bom que a gente mudasse de alguma forma, porque esse conhecimento do real dono do imóvel faria inclusive com que a gente tivesse, por exemplo, uma relação de todos os imóveis, onde você supostamente, quando fizer uma declaração de imposto de renda, observe que nessa tela você está vendo aí, isso é um campo onde você lá na declaração de renda, de imposto de renda, você termina colocando dados do código, se é uma casa e tal, você bota a inscrição do IPTU, a data de aquisição e por aí vai. Então você tem todas essas informações. Mas o problema é que enquanto você não se torna o proprietário, e aí vem alguns detalhes, enquanto eu ainda não registrei aquele imóvel, eu não sou proprietário, eu sou detentor de um daqueles direitos. Então, supostamente, não era nem para eu colocar como bem a casa, e sim o direito sobre a casa e por aí. Então, você observa que a gente vai criando um monte de situação jurídica para explicar, olha, não é isso. E quantas pessoas vão ter esse conhecimento para fazer o lançamento correto? E mais importante aí é que quando a gente tivesse o conhecimento real de quem é o proprietário, a própria Receita Federal, ela com base no cadastro de todos os sequenciais dos imóveis, ela poderia dizer, vem cá, eu tenho, vamos dizer assim, vamos supor que a Receita Federal fosse procurar da Prefeitura do Recife quantos imóveis existem. Aí, o que importa é a ideia. Vamos supor que existissem 100 imóveis. E várias pessoas declararam 80 imóveis. A Receita Federal ia dizer, olha, vem cá, cadê os donos desses 20? Se a gente tivesse facilitado essa situação para que a transferência ocorresse independente de qualquer coisa, a Receita Federal poderia inclusive dizer, olha, você está omitindo receitas porque o seu patrimônio é muito maior. Só que atualmente a pessoa às vezes não registra porque não tem essa possibilidade diante de tudo aquilo. Então, aos olhos da Receita Federal, aparentemente poderia dizer, olha, você está precisando informar isso. Aí o cara diz, não, mas eu não consegui por conta de burocracia. E fica aquela confusão. Ou então a Receita, se ela não... Porque, observe, o que eu estou querendo dizer é que não bastaria a Receita Federal pegar os cadastros dos sequenciais de todas as prefeituras para poder fazer uma varredura para saber qual é o imóvel que não está declarado em canto nenhum. Porque isso por si só não resolveria. O que resolveria, na minha opinião, era que tivesse uma mudança para que o reconhecimento da transferência da propriedade se desse quase automaticamente, se não na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo minuto, o que for, para que a partir dali o poder público fizesse a cobrança. Aí sim, a Receita Federal poderia com certeza saber aquele político corrupto. Imagine, se tem um político corrupto e ele, o contrato de gaveta dele não iria ter serventia. Por quê? Porque o contrato de gaveta dele, se ele não registrar e alguém fizer essa transferência rápida que eu estou fazendo, aquele político roubou, mas depois foi roubado pelo antigo. Entendeu? O político, vamos supor que ele coloca, não, então eu não posso ser roubado, então eu vou botar no nome do laranja. O laranja também não teria supostamente rendimentos para poder garantir aquela compra daquele imóvel. Então você observa que o poder público está perdendo também em relação a isso. Porque quantas pessoas terminam não declarando o seu imóvel? Então, nessa declaração do imóvel, deveria ser permitido também, por exemplo, um percentual da propriedade. Por quê? Porque em algum momento eu posso ser dono de metade do imóvel, então você teria algum tipo de disponibilização para você saber o quanto que você é dono daquele imóvel.
Uma outra coisa que seria importante é que, diante dessa mudança de cenário, há uma suposta omissão de declaração de patrimônio, na minha opinião, seria como se fosse assim um patrimônio a descoberto que sujeitaria aquela pessoa a uma cobrança do imposto de renda devido, em alguns casos até algum tipo de penalização por sonegação. Por quê? Porque se a Receita Federal, mas isso não é só a Receita Federal, tinha que ter aquela mudança antes. Se ela tivesse a necessidade de verificar, olha, esse sujeito aqui, ele está declarando. Porque, olha, se você for pensar como um político corrupto ou qualquer corrupto, para a gente não pensar que só corrupto é o político, qualquer pessoa corrupta, ele pode dizer, não, eu vou botar aqui um valor, sei lá, eu comprei o imóvel por R$ 1.000 e vou botar aqui 100. Quem melhor sabe o valor venal daquele imóvel termina sendo a prefeitura. Seriam bons indicativos para você verificar, inclusive, omissão dessa diferença dos valores. Então, você observa o quanto que o poder público ele está navegando por caminhos muito obscuros. Então, isso é um sonho que eu tenho para que a realidade mude, para o vendedor ter a vida simplificada, para o comprador ter segurança jurídica e uma facilidade para que o poder público tenha condição, inclusive, de obter mais receitas, mas mesmo assim ele garanta o direito do adquirente de uma forma muito mais rápida. A Receita Federal, por sua vez, se ela fizer algum tipo de intercâmbio, de algum convênio com as prefeituras, também poderia obter um êxito muito maior para descobrir eventuais sonegações. Isso é só um sonho meu, eu queria saber o que é que você acha. Comenta aqui, compartilha, faz tudo aquilo. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.